Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 232, gravada numa noite de quinta-feira extremamente fria na cidade de São Paulo. Não sei como está aí na cidade de vocês, ou em Limeira, onde fica sediado, né, as organizações Felipe Lobo. Nós falamos numa semana de final de competição europeia, Aston Villa campeão da Liga Europa, os torneios europeus estão chegando ao fim, né? Esse fim de semana as ligas terminam, depois tem Conference League, depois tem Champions League, mas saiu, Felipe Lobo, o campeão de uma das ligas mais ricas e badaladas do mundo. O Al Nassr é campeão saudita. Eu tinha a impressão que você ia começar com algum outro, não sei. Salve, salve, Bonsa, nossos amigos, amigas. Neste momento, em Limeira, 17 graus. Então, estamos com um friozinho também. Assim, acho que menos que São Paulo, mas ainda é um friozinho. Aqui tá 15, mas a sensação é de -2. Não sei qual que é a sensação, mas, enfim, aqui é uma sensação de friozinho. Não sei dizer exatamente. Mas, pois é, Al Nassr campeão. Não, nós vamos falar do Arsenal. Mas o Al Nassr foi campeão, é isso aí. Se você quiser saber mais, pronto. Vai lá. Pode procurar aí. Procura quem se importa. A gente não vai falar muito mais disso. O Arsenal campeão, eu acho que primeiro, é uma história boa pro Arteta, né? Conseguiu o título depois de algumas frustrações. Eu acho que essa seria a maior frustração de todas se não tivesse saído, né? Porque foi o momento que chegou mais perto. As outras, claro que nas outras teve frustrações também. O Arsenal, em algum momento das temporadas passadas, deu a sensação de que poderia chegar ao título, mas acho que nenhuma deu a sensação como essa, né? Que assim, em novembro, e a gente já tinha uma sensação que, esse Arsenal parece realmente preparado para ganhar o título. E conquista o título. Eu acho que tem dois aspectos aí importantes. Um é que ficou um pouco clichê a coisa de como ganhou, né? Assim, claro que é um time mais duro e tal, mas também parece que só foi assim a temporada inteira e não é verdade. E acho que tem um aspecto dos jogadores aparecerem aí, né? Mesmo os contratados tiveram sua participação, né? Que foram importantes, não foram. Talvez a gente não vá lembrar como uma temporada mágica do Gyökeres, como ele fez no esporte, mas ele teve sua participação, né? Teve momentos importantes. Talvez nem tenha sido a melhor temporada do Saka, até pelas lesões, mas ele também teve uma participação importante. Enfim, acho que tem vários jogadores, vários protagonistas aí. Eu não diria que tem um nome em campo que foi realmente o grande destaque. Eu acho que tem vários deles aí. O Arsenal, né, conquistou o título com a vitória sobre o Burnley na última segunda-feira. Foi uma goleada por 1-0, porque não tinha chance do Burnley fazer gol, né? Assim, você olhava, os caras não conseguiam. Tá rebaixado, não é por acaso, né? Os caras não conseguiam encaixar 3 passes. O Arsenal fez um gol, se defendeu, é o grande forte desse time. Na terça-feira, o Manchester City enfrentou o Bournemouth, só empatou por 1-1. É um erro não forçado da Premier League. A rodada foi bem desmembrada por causa da final da Copa da Inglaterra, né? Teve jogo na sexta, teve jogo no domingo, na segunda e na terça. Não tinha nenhum motivo para esses dois jogos não serem no mesmo horário, né? Então, assim, também não é uma questão de pontos corridos, o cara é campeão no sofá. Foi porque a Premier League quis, né? Por que o Arsenal jogou na segunda-feira e não na terça, junto com o Manchester City? Tipo, não tem nenhum motivo para isso. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. Dentro desse campeonato inglês, eu acho que uma dos fatores, né, além dos méritos do Arsenal, é uma coisa que a gente falou bastante, né, várias vezes, que esse não parecia um Manchester City que conseguiria ser impecável quando precisasse.
e não conseguiu, porque o City chegou a passar à frente, né, quando ganha o confronto direto, e chegou a ter o título em mãos, no sentido de precisa só ganhar os últimos jogos, e outros times do City teriam ganhado. Mas esse empatou com o Everton na Bacia das Almas e também empatou com o Bournemouth, também na Bacia das Almas, né? Tava perdendo o jogo até os acréscimos. Então, o City não conseguiu, o Arsenal abriu a porta, mas o City não conseguiu passar. E isso faz parte, né? Não tira os méritos do Arsenal, é só como a temporada se desenhou, né, ao longo dessas últimas semanas, principalmente desses últimos meses. Eu concordo que não tem um grande destaque individual. Eu acho que o melhor jogador da temporada da campanha do Arsenal seria o Declan Rice, talvez, por ser o cara da bola parada, por ser uma força muito grande no meio-campo do Arsenal, inclusive na parte física mesmo, né? De como o Arsenal mói os adversários na parte física. Acho que o protagonista do título do Arsenal também não é nem o Arteta, é o processo. Porque o Arsenal estava perdido, né? E era natural que estivesse. O Arsenal passou 16 anos treinado pelo mesmo cara, mais até, pelo mesmo homem, pelo mesmo treinador, com as mesmas ideias, que foram evoluindo ao longo do tempo, mas era um treinador só, que sai deixando o time numa situação, acho que menos estabelecida do que o Ferguson fez com o Manchester United. O Ferguson entrega o Manchester United campeão inglês para o David Moyes. O Wenger entrega o Arsenal um bom time, mas com jogadores ganhando muito, alguns se aproximando de 30 anos, que vinha com campanhas de G4, sucesso na Copa da Inglaterra, mas que na Premier League e na Champions League não vinha sendo relevante, né? O Arsenal vai com o Unai Emery, que essa semana também deixou claro que não foi uma escolha ruim, é um treinador extremamente competente, que não funcionou lá. E aí, no meio da temporada, né, até lembro claramente que foi na mesma semana, nas vésperas do Natal, o Everton contrata o Carlo Ancelotti e o Arsenal contrata o Mikel Arteta. E demora, né, para ficar claro que o Arsenal estava na direção correta. Mas a diretoria do Arsenal, né, o projeto esportivo do Arsenal, a diretoria até mudou, né, era o do Gaspar, depois agora é outro, mas os donos são os mesmos, mas eles tiveram convicções. Eles tiveram convicção no trabalho do Arteta, que foi evoluindo pouco a pouco, temporada por temporada, né? Foi meio de tabela, brigou por Champions League e não conseguiu, se classificou para Champions League, ficou em segundo lugar de longe, ficou em segundo lugar brigando de verdade, e agora conquistou o título. Foi uma progressão bem linear o trabalho do Arteta, e a diretoria teve a convicção de mantê-lo, porque houve oportunidades de demiti-lo, né? Uma das vagas que o Arsenal perde na Champions League foi de maneira desastrosa. Estava com a vaga na mão, tem uma derrocada nas últimas rodadas, o Tottenham do Antonio Conte passa o Arsenal e o Arteta é mantido mesmo assim. Dentro do elenco, o elenco foi evoluindo, né? Acho que duas coisas andaram em mãos dadas, o Arteta foi afinando o seu estilo de jogo, afinando a sua filosofia. Era um time mais de posse de bola, agora é um time mais de força física. É um treinador que foi ganhando recursos e que foi aprendendo a profissão. É o primeiro trabalho dele como técnico principal. E o elenco chegou lá também, as duas coisas ao mesmo tempo. Desde o mercado, antes da primeira bola rolar nessa temporada europeia, a gente estava impressionado com o quanto o elenco do Arsenal é completo. Como tinha 2 jogadores para cada posição, além de uns garotos que acabaram sendo importantes, principalmente o Max Downan em um ou outro momento, né? O Luis Kelly acabou até perdendo um pouquinho mais de espaço, mas é um elenco que tinha jogadores para todas as posições e mesmo com muitas lesões, como aconteceu nas temporadas passadas também, dessa vez havia margem de manobra para o Arsenal manter um piso de desempenho que nessa Premier League
que não foi a melhor Premier League de todos os tempos, mas dessa Premier League foi o suficiente para ser campeão. E esse processo é algo que a gente precisa valorizar, porque não só. A gente fala muito aqui do Brasil, né? Que a gente não tem paciência com os treinadores, mas isso já é verdade na Europa há muito tempo também. A gente vê isso acontecer com muita frequência. E o Arsenal manteve e foi convicto mesmo em vários momentos. Porque o Arteta teve esse começo promissor, e aí as coisas. As temporadas tinham altos e baixos. Mas a gente vê, pelos últimos anos, o Arsenal se tornando, né, o time que briga pelo título, ou pelo menos se aproxima de alguma forma, né? Então, parecia que o time estava galgando ali passos, né, e subindo a escada, e teve essa convicção de manter. E eu até entendo, até lembrando um pouco um paralelo que você fez alguns programas atrás com o Palmeiras de 2016, eu acho que tem esse futebol, né, que chegou a ser criticado e tudo mais. Eu acho que tem um pouco desse aspecto, né, de precisa tirar a fila. São 22 anos sem ganhar. E no caso do Arsenal, são 22 anos sem ganhar nada de relevante além da Copa, né? Assim, a Copa é relevante, não é que a Copa da Inglaterra não seja importante, né? Mas esse tipo de título, né, não vinha há muito tempo e foi importante, e eu acho que a tendência é que esse nível de futebol evolua e amadureça, ganhe recursos, não só com contratações e tal, que é a coisa que sempre se pensa, mas eu acho que até os próprios jogadores, o elenco mesmo aprenda a superar esse tipo de coisa, porque agora ficou para trás essa pressão, né, que era de perder esse título, que parecia ser uma tragédia, que eu acho que esse elenco não se recuperaria. Difícil algum elenco se recuperar, né? Assim, casos como o Botafogo de entregar a paçoca num ano e ganhar no outro é uma coisa muito rara, né? Assim, do jeito que estava acontecendo, me parecia que era um negócio irreversível, e o Arsenal ganha o título. Eu acho que a tendência é melhorar, até porque a gente vê, por exemplo, hoje o Saka tem um papel muito maior do que já teve. O Declan Rice, que a Cecília citou aqui, a Cecília Madeira, que é nossa apoiadora, tá sempre aqui. Eu acho que ele foi um dos melhores mesmo da Premier League inteira, né? Não só do Arsenal. Foi um jogador super importante em várias funções, né? Ele fez a função de primeiro homem de meio, fez a função ali mais à frente um pouco, fazendo essa função meio de box to box, né? Que o pessoal gosta de falar lá. Então acho que ele teve mesmo participações importantes. Mas mesmo o Gyökeres com a irregularidade, né? A inconstância dele, teve gols importantes. O Kai Havertz, que ficou um tempão machucado, nessa reta final teve ali seu papel. Sim. Até o Gabriel Jesus, né, Bonsa, que não teve uma participação grande, mas teve quando ele voltou de lesão, depois de muito tempo também, ele teve ali alguns jogos importantes que até ajudaram essa rotação. Então talvez seja o grande ponto, né, o que você citou, de ter mais de um time. O time do Arsenal é bom há muito tempo, mas o elenco não era bom, né, assim, nesse nível. E isso faz diferença, né, numa disputa com um elenco tão profundo como o do City, né, que é um elenco muito pesado. É importante você ter jogadores que consigam assumir o protagonismo quando outros estão numa fase ruim, não estão entregando, enfim. Você precisa ter essa capacidade de rodar o time, né? O Gyökeres, acho que uma coisa que acho que eu até cheguei a escrever quando ele chegou no Arsenal é que talvez ele não fosse o cara dos 50 gols como ele estava sendo no Sporting, e ele não foi. Havia muitas questões em relação à contratação dele na Inglaterra, né? Porque ele passou por lá, ele esteve sob os olhos diretos dos olheiros da Inglaterra quando ele estava no Coventry City, e meio que ninguém quis contratar, e aí ele foi para Portugal, e quando ele voltou, teve muito vazamento de tipo, eu observei ele quando ele estava no Coventry City. Não é tudo isso. Então havia dúvidas, né? Uma pulga atrás da orelha, mas acho que ele entregou ao Arsenal algo que o Arsenal não tinha, né? Essa presença de área, um atacante que marcou alguns gols,
Quando o Arsenal estava com mais problemas, ele também era tido como uma das deficiências, por não prender muito bem a bola no ataque, mas ele deu uma alternativa para o ataque do Arsenal, que o Arsenal não tinha, né? Que vinha jogando com, seja Gabriel Jesus, Havertz, que são atacantes mais móveis, o Gyökeres deu essa alternativa ao time do Arteta. Parte dos problemas da última temporada, principalmente antes dessa, da anterior, né? Porque na última o Liverpool ganhou com muita facilidade, mas na anterior era um time que meio arame liso, né? Como dizem. Era um time que criava bastante, até tinha XG, mas não conseguia meter a bola para dentro. Era um time que deixava escapar muitos resultados nos minutos finais. E tudo isso o Arteta conseguiu corrigir para essa temporada. Eu acho que sim, que o título tira um peso do Arsenal que pode permitir que ele jogue de uma maneira mais leve. Eu acho que não é possível continuar desse jeito por muito tempo, né? Acho que não vai funcionar para sempre, até porque é muito provável que na próxima temporada a Premier League lembre que tem falta no goleiro, né? Então, as orientações e as regras devem mudar para a próxima temporada, né? O que é até uma curiosidade, porque o primeiro grande momento do Arsenal, né, com o Herbert Chapman, quando ele chega e aí ele monta um time que sabe, que aproveita a introdução da regra do impedimento, né? Ele chega no Arsenal junto com a regra do impedimento e o Chapman aprende a aproveitar a regra do impedimento melhor do que os outros times. E o Arsenal ganha esse título agora quando basicamente abolem a falta do goleiro, né? E permitem um agarra-agarra dentro da área, né? A mesma importância, né? A regra do impedimento muda completamente o futebol, nesse caso é um caso mais específico, mas é também um Arsenal aproveitando uma ineficiência da regra, né? Aproveitando ali uma lacuna para ganhar uma vantagem e conquistar um título que vem 22 anos depois, né? O que é uma lição de vida, sendo bem sincero, né? Porque assim, quando o Arsenal ganha o último título de maneira invicta, não haveria absolutamente nenhum torcedor que falava: bom, é isso aí, a gente se vê de novo em 22 anos. E demorou 22 anos para o Arsenal ser campeão novamente. Então aproveite os títulos do seu time o máximo que você puder, porque não tem nenhuma garantia que o próximo vai sair, né, em breve. Mas o Arsenal ganha aquele título, depois chega numa final de Champions League, o time acaba, né? Então você tem os invencíveis ficam velhos, vão embora, alguns nem tanto, né? O Henry ainda teve uma outra boa carreira no Barcelona, mas o Bergkamp se aposenta, os jogadores saem do Arsenal e cabe ao Wenger montar um outro time. Só que o cenário em que ele faz isso muda, né? Pela entrada do Abramovich, que inflaciona o mercado, rouba jogadores do Arsenal. Depois vem o Manchester City, mesma coisa. E ao mesmo tempo, o Arsenal constrói um novo estádio, então as contas também ficam apertadas. Existe quase uma obrigação existencial do Arsenal de se classificar à Champions League para manter as rendas da Champions League. Então, os 6, 7, 8 anos pós-invencíveis são tomados por isso, né? O fim do time, a construção do Emirates, e quando volta, o Wenger não é mais o mesmo, né? Quando o Arsenal volta a ter o poder econômico, o Wenger ficou um pouco para trás em questão de filosofia, métodos de trabalho, né? Ele que foi um vanguardista, um visionário nos anos 90, 20 anos depois, aparecem outros, né? Inclusive, os confrontos entre ele e o Guardiola é melhor não lembrar. Então, o Arsenal também tem que passar pelo processo de se convencer disso, de que o Wenger não é mais o cara mais indicado para comandar o seu time, e encontrar o próximo. E montar um time para ele. Então, todas essas coisas demoraram 22 anos para acontecer. Era, como a gente até falou em outros momentos, era difícil prever, né, o cenário que se criaria na Inglaterra.
mesmo a diferença de grana que surgiu, né, da Inglaterra para os outros e, enfim, permitiu que mesmo times menores também conseguissem se organizar e contratar jogadores importantes. Mas além desse cenário que você falou, quando a gente está falando dos invencíveis, a gente está falando de um time dominante na Premier League, o Manchester United. O Arsenal era claramente o segundo time nesse cenário. E aí surge Chelsea e depois o Manchester City, mas nesse meio tempo o Liverpool volta a brigar em cima também, né? O Liverpool ficou também um tempo sem ganhar a Premier League, o Bonsa bem sabe, e o Tottenham sai do meio da tabela para voltar a brigar na parte de cima. Sim. O Tottenham era uma carta fora do baralho nesse momento dos invencíveis, né? Era um time totalmente de meio de tabela. Então, a gente está falando de uma mudança muito significativa, né? A gente passou a ter de 2 times muito brigando muito forte pelo título, a gente passou a ter 3, 4, nunca chega tudo isso brigando pelo título, mas são times fortes, né? Que podem e tomam pontos, enfim, da tabela. A própria tabela da Premier League foi ficando mais apertada no sentido de que a gente viu o Manchester City impor campanhas que obrigavam seus rivais a fazer coisa de 90 pontos, o que não era necessário antes, né? Era uma disputa diferente, você não podia mais perder pontos, deixar pontos pelo caminho. Era uma disputa que você conseguia administrar mais. Os invencíveis mesmo tem muitos empates, né? E isso não era um problema naquela época e passou a ser. Então tem esse processo. E até para dar o crédito correto para essa coisa a bola parada do Arsenal, e que até foi sendo mitigada pelos outros times ao longo da temporada, né? Porque um aspecto forte, mas o Arsenal na segunda metade da temporada conseguiu fazer muito menos isso. Mas de qualquer forma, tem ali um treinamento muito claro em relação a isso. O Nicolas Rover, treinador de bola parada, ele foi o cara que trouxe uma metodologia de treinar mais esse tipo de bola parada. Vamos lembrar que nas últimas temporadas não tinha tanto essa coisa do bloqueio em cima do goleiro e tudo, mas o Arsenal já tinha boas jogadas trabalhadas, né? E ele é um cara muito criativo, não é só a bola aérea, ele trabalha jogadas inteligentes de bola parada, então por isso mesmo que eu acho que com o título conquistado e essa taça na prateleira, o Nicolas Rover, o próprio Arteta e os jogadores vão ter que trabalhar outras formas, porque eles viram o jogo deles como um todo, não só a bola parada, mas o jogo do Arsenal foi sendo mitigado ao longo da temporada mesmo. Os adversários aprenderam a jogar contra, né? Eu vou lembrar de novo, não é a mesma coisa, tá? Mas é só porque era um caso muito específico que ficou famoso. Quem acompanha a Premier League lembra do Stoke City. O Stoke City tinha essa coisa do lateral na área, era uma coisa super rara. Não acontecia no futebol mundial. E voltou também, né? Voltou. Não foi só a bola parada, mas também o lateral. Então, a gente passou até aqui também, na América do Sul, mas não era uma coisa comum. O Stoke City fez esse tipo de jogada com o Rory Delap, que até é o pai do centroavante do Chelsea, né? E ao longo do tempo, isso se diluiu e passou. O que no começo era uma arma muito forte, o Rory Delap tinha um arremesso fora do normal, né? Mas isso também foi mitigado, porque uma hora os times passam a marcar aquilo, né? Deixa de ser uma novidade. E é normal, a gente já falou várias vezes de como o próprio Guardiola precisou se adaptar, porque uma hora o jogo dele não é que não funciona mais, é que não tem a mesma eficiência de antes, né? Então, ele precisou se adaptar. A gente viu nessa temporada, um pouco na temporada passada, ele ter jogos muito mais diretos, usar muito mais o Haaland como referência para fazer pivô. Então, assim, isso acontece. Tenho certeza que o Arteta sabe que as jogadas e o tipo de futebol que o time dele apresenta vai ser muito mais marcado na temporada que vem, não vai dar para ganhar do mesmo jeito. E acho que os times vão se adaptar, até porque a gente espera que na temporada que vem o Liverpool vai estar de volta. O Manchester United deu um passo à frente essa temporada e que pode ser um time muito mais perigoso na próxima temporada do que é nessa, porque nessa temporada ficou ali em terceiro sem incomodar, nunca fez frente para título,
mas de repente pode encaixar um bom trabalho, tem ali jogadores para isso, pode fazer um mercado forte. Então, assim, a gente sabe que o patamar deve subir, né? O sarrafo provavelmente vai subir. Não sei se pelo Manchester City com um novo técnico, por o Manchester United, pelo Liverpool, mas a gente imagina que isso vai subir e vai mudar. E é normal que mude, e eu acho que o Arsenal está bem preparado para melhorar também, para buscar outras alternativas interessantes. O time tem um elenco muito bom, a gente viu o Odegaard saindo do banco várias vezes essa temporada, por causa Sim. de lesões, enfim, questões físicas também, mas a gente viu o Gabriel O Magalhães se que tornar um dos melhores do mundo na posição dele, então, enfim, tem um teto alto ainda pro Arsenal, né? Que é engraçado até, porque a chegada do Odegaard é um dos pontos de virada, né? Quando ele chega, o time do Arsenal dá uma melhorada, né? Só que ele vai perdendo espaço, né? Questões físicas também e tudo mais, e também acho que um pouco de estilo de jogo, né? Não tem tanta coisa para o Odegaard fazer. Mas eu acho que assim, quando você. Eu entendo os receios e a rejeição ao estilo de jogo do Arsenal, não é o meu favorito também. Eu entendo também a antipatia com a Arteta, que tem uns negócios meio coach LinkedIn, que realmente, né? Mas quando você consegue sair disso, é uma baita de uma história de uma reconstrução de clube, né? Eu falei de toda essa trajetória que o Arsenal teve que passar, né? E o Arsenal como um dos maiores clubes da Inglaterra, né? O maior de Londres, com certeza, que é só a capital. Então, foi tortuoso e o Arsenal chegou lá sem precisar da injeção de grana artificial, né? É lógico, é um clube grande de uma cidade rica, então teve outras vantagens. Mas não veio um mecenas, não veio um petrostado e botou dinheiro para o Arsenal de repente ficar bom, como aconteceu com o Chelsea. Foi uma reconstrução e um crescimento orgânico que trouxe o Arsenal até aqui, né? E é legal saber que ainda dá, né? Porque o próprio Liverpool também fez isso, só que teve uma figura muito grande liderando esse processo, né? Fez isso, mas não estava fazendo até o Klopp chegar. Foi preciso do Klopp para fazer isso. O Arsenal acha que é até mais orgânico, porque nem essa figura chegou, né? O Arteta é ótimo treinador, mas ele não chega como o Klopp chega no Liverpool, né? Não chega falando, agora o projeto é meu. Ele foi transformando o projeto dele, né? Transformando o projeto em um projeto dele ao longo do tempo, e ainda assim não é o mesmo nível de associação. Então é legal ver essa ascensão do Arsenal de uma maneira tão orgânica, da mesma maneira que a do Tottenham, né? Que a gente pode tirar o sarro que quiser do Tottenham, mas o Tottenham se coloca num grupo com clubes como Manchester City e Chelsea, que tiveram essa injeção de dinheiro de maneira absolutamente orgânica, né? Foi crescendo, criando estádio, crescendo suas receitas até chegar lá. Tem a última rodada aí para não ser rebaixado. Mas o Arsenal, o Tottenham chegou lá, não acho que também que é coincidência que são dois clubes grandes de Londres. Isso com certeza ajuda, ao mesmo tempo. O Chelsea também está em Londres e precisou do Abramovich. O West Ham está em Londres e está sendo rebaixado. Um deles vai cair, né? O Tottenham ou o West Ham. Então não é só estar em Londres, não adianta nada. Mas eu acho que é uma bela história do Arsenal, mesmo quando você consegue, né, deixar de lado a antipatia com o estilo de jogo e com os métodos do Arteta. Vamos lembrar aqui números importantes, né? Que às vezes a perspectiva, 22 anos é muito tempo, né, Bom? Então muita gente que começou a acompanhar futebol inglês e futebol em geral tem uma perspectiva diferente. O Arsenal chegou é o quarto título de Premier League, né, de 92 para cá, mas é o 14º do Arsenal na Inglaterra, né, do campeonato inglês. Só Liverpool e Manchester United têm mais títulos. Assim, não é pouca coisa. A gente está falando do terceiro maior campeão do campeonato, talvez o mais tradicional do mundo, né? Assim, eu tô falando porque tem uma longa história, né? A Premier League, o campeonato inglês como um todo, tem uma história muito longa. É o país onde se organizou o futebol. Eu não gosto de falar que inventou, né? Porque eu acho que é difícil dizer exatamente isso, mas foi o país que organizou, que colocou, que o futebol
tem as regras que tem hoje, foi a Inglaterra que compilou isso. Então é o país que ajudou a moldar o futebol que a gente conhece hoje. É o terceiro maior campeão desse país e com um número alto de títulos, são 14, é bastante título. Então, acho que isso é importante e é isso, é um processo longo. A gente tinha muito medo, lá quando começou o Fair Play financeiro, em 2011, um dos medos que existia naquela época, por causa desses investimentos do Chelsea e tal, na época o Chelsea era o exemplo maior, mas depois veio Manchester City, PSG, era justamente de, putz, será que só esses times vão conseguir competir, de fato, no mais alto nível? Porque era uma injeção de dinheiro muito grande. E eu acho que até eu vou fazer um elogio à UEFA daquela época, e de agora também, mas ter criado o Fair Play financeiro foi bom, e é bom dizer que o Fair Play financeiro não é para equilibrar o jogo, mas ele permitiu que a gente evitasse que os investimentos desse tipo invadissem o futebol e quebrassem os clubes, né? Porque a gente viu acontecer isso. Vamos lembrar a gente falou da Escócia, né, no último programa da disputa, do Hearts perdendo. O Rangers foi vítima disso. Não por um super bilionário saudita, mas de gente que era muito rica, um dono muito rico da Escócia, que jogou dinheiro ali a perder e o clube entrou numa dívida maluca, faliu, teve que recomeçar lá de baixo. E isso teve um custo. Se tivesse o fair play financeiro, o Rangers não tinha passado pelo que passou. E na verdade foi por causa de casos como o Rangers ou como o Málaga, que a gente viu um pouco depois, já com as regras do fair play financeiro, que aconteceu na Inglaterra tudo o isso, Leeds, né? O Assim, Leeds não sei também. se... Mas o Leeds é um caso muito clássico de time que gastou demais, não se classificou para a Sem Champions League controle, e né? quebrou. E sem contar os casos que a gente conhece na Itália, né? Que já tinham. A gente gosta de falar da Itália de desorganização, porque eles merecem, mas tem um ponto que a Itália faz muito bem antes dos outros, que é o controle financeiro. Eu digo controle financeiro pelo seguinte: na Itália sempre teve um nível de fiscalização alto em relação a isso, a ponto de a gente ver Fiorentina, Napoli, Verona, o Hellas, o Chievo Verona, que sumiu, morreu, enfim, teve que ser refundado, porque lá sempre teve essa coisa. Peraí, não consegue pagar as contas, gastou demais, não pode vir só, o dono vai cobrir. Não existe isso, você vai falir e vai ter que começar lá embaixo. Tem um controle financeiro ali que, dentre todos os problemas da Itália, esse tipo não é o principal problema deles. E eu acho que o Fair Play ajudou nisso, mas eu acho que também os times precisaram trabalhar melhor na sua forma de gerir os clubes. Então, o Arsenal teve a percepção que precisava construir seu estádio, o Tottenham fez a mesma coisa, e mesmo o Liverpool, que tem um dono americano, mas é um dono que não é de encher uma empresa, né? Que não é de pôr dinheiro para perder, porque ele não tá no jogo para ganhar capital político só, né? Assim, tem uma questão lá que eles são donos de uma das maiores franquias da MLB, né? Da Liga de Beisebol. É uma questão... Odiado, inclusive, pelos torcedores dessa franquia. Não, mas É eu tô até dizendo só que engraçado. É até que é um engraçado tipo que eles são... diferente, né? De É até engraçado gestão. porque, tipo, eu gosto da gestão do John Henry no Liverpool, mas às vezes eu tô ouvindo podcast de basquete e às vezes cai um pouquinho no beisebol. E, tipo, quando eles começam a xingar os caras, os mesmos caras por causa do Red Sox, eu falo, mas no Liverpool eles estão... Demorou, mas chegou lá, né? Então, mas é um tipo de gestão diferente. Eles não estão lá para queimar dinheiro e ganhar visibilidade e tal. É um tipo de gestão muito mais parecido com o que a gente passou a ver em outros clubes, né? De private equity e tudo mais. Mas nesse caso, antes das private equity, o caso do John Henry no Liverpool é muito mais uma de gestão esportiva, muito mais de cultura de marca e, enfim, tem várias questões ali de gestão esportiva que são diferentes. E eu acho que até o caso do Liverpool ajudou também, não só o caso do Liverpool, é um deles, é um tipo de gestão que passou a ser mais replicado. E eu vou usar outro exemplo aqui, que é a Inter conseguiu fazer algo mais ou menos similar, não com um fundo com super experiência em esporte, mas com um fundo que
comprou a Inter e colocou gente de futebol, com experiência de futebol, com histórico de futebol para lidar. O Arsenal fez isso, vamos lembrar do excelente trabalho do Edu Gaspar, Sim. quando foi colocado lá, os americanos donos, né, o Crank e tudo, colocaram o Edu para fazer um trabalho fundamental de reconstrução do Arsenal, né? E ele foi um dos que mais apostou, não só no Arteta, mas em vários jogadores ali, que eles montaram uma base que é a base campeã hoje, assim, ajudou a ser essa base campeã também. Então, tem um trabalho importante que é, primeiro, você saber como buscar jogadores, ter as pessoas certas no comando, na direção, pessoas que apostam no trabalho, na continuidade de trabalho e buscam jogadores e acreditam que esses jogadores vão maturar. Nem todo mundo chega rasgando, né? Pode ser que o Gyökeres vire ainda um jogador que faça mais gols. Ele nem não é jovem assim para isso, mas tem vários jogadores que você precisa trabalhar para chegar lá. Vou lembrar o Saka quando subiu era lateral esquerdo. Era lateral esquerdo, né? Foi um trabalho ali. Eu ia citar o Saliba, na verdade, né? Que ele é contratado, ele até volta pro Saint-Étienne, e aí ele chega Emprestado, como, parecia que já tinha como um falhado, né? garoto. Exatamente. E lógico, acho que o sistema coletivo do Arsenal, se tem sistema coletivo que aumenta os números de atacantes, o do Arsenal também aumenta a importância dos defensores, né? E todos eles se destacaram, né? Quando você pega do Ben White ao Hincapié, passando pelo Saliba, pelo Gabriel Magalhães, termina essa temporada com todos eles entre os melhores defensores do mundo. O que também tem a ver com o esquema e também com a qualidade desses jogadores, mas também foram jogadores assim, que alguns deles foram, né, desenvolvidos pelo Arsenal e foram deslocados, né? O Ben White era zagueiro. Hoje ele é tipo meio que um lateral direito, né? Mais as antigas até, porque ele não é super ofensivo, mas é um desses laterais direitos mais equilibrados. Na Inglaterra não dá para fazer aquela brincadeira, né, Lobo? De tipo, fala aí, Lobo, todos os campeões ingleses, porque tem tipo 25. Mas que você estava falando lá do Arsenal, terceiro maior campeão, né? O Liverpool e o Manchester United estão empatados com 20 títulos. Esse foi o 14º do Arsenal. O City tem 10. Você sabe quem é o quinto colocado, né, Lobo? Você sabe que você acabou de abrir, né? A lista não, eu não abri, mas ainda não abri. Eu tava abrindo, mas ainda não abri. Mas ainda é o Everton, né? Acabou de ser ultrapassado pelo Manchester City, hein? O Manchester City precisou do Guardiola para ultrapassar o poderoso Everton. De 10 anos do Guardiola. 10 anos. 10 anos do Guardiola. O Aston Villa tem 7, é o sexto colocado, só que, tipo, quase tudo. O Aston Villa tem 7 títulos e 10 segundos lugares, né? Mas muitos deles antes da Primeira Guerra Mundial. Então, tem um pouco disso, né? Assim como os do Sunderland também, né? 5 dos 6 títulos do Sunderland são antes da Segunda Guerra Mundial. Então tem essa fase anterior do campeonato inglês, né? Distorce um pouquinho essa lista de títulos, criou alguns multicampeões que depois não conseguiram seguir. Um deles está de volta, que é o Aston Villa, campeão da Liga Europa. Eu acho que só deviam desistir quando o Unai Emery disputa a Liga Europa, não tem mais sentido. 31 confrontos de mata-mata, contando finais, ele ganhou 30. Ele só perdeu a final do Chelsea de Maurício Sarri, quando ele estava no comando do Arsenal. Ele ganhou todos os outros. Ele é 5 vezes campeão europeu agora, ao lado do Trapattoni, José Mourinho e Carlo Ancelotti, né, contando todas as competições europeias. Né? O Ancelotti ganhou um pouquinho, porque, né, várias Champions ali, mas o Unai Emery ganhou 5 vezes agora a Liga Europa. Acho que tem algumas coisas para falar dessa final. A primeira delas é que eu fiquei um pouquinho assustado com a superioridade do Aston Villa. Né? Foi 3-0, mas dava para ver no jogo que era um time de Champions League contra um time de Liga Europa. Né? O Rafa Oliveira até falou isso várias vezes na transmissão. Eu acho que é a melhor definição. Porque não tem espaço, né, para todo mundo que tem elenco de Champions League na Premier League para disputar a Champions League.
A partir do momento em que alguns desses clubes do segundo pelotão, principalmente o Aston Villa e o Newcastle, se fortaleceram, chegaram à Champions League, montaram times para a Champions League, agora ainda estão com esses elencos, né, voltando ou não para a Champions League. O Aston Villa até voltou, o Newcastle não, mas eles ainda têm elencos que eles montaram para disputar a Champions League. E existem outros clubes que têm capacidade de fazer isso, se forem mais bem geridos, né? Como o Everton, como o próprio West Ham, que está quase sendo rebaixado, mas ainda assim tem a estrutura para isso. Sem falar na turma da inteligência, né? Que é Brighton, Bournemouth, Brentford, que estará na Liga Europa, né, na próxima temporada. Alguns deles, pelo menos um deles estará, né? Pode ser que seja o Chelsea, pode ser que seja o Brentford e o Bournemouth, enfim, mas o Brighton e o Bournemouth, enfim. Eles estarão na Liga Europa na próxima temporada, e aí a gente também vai testar uma outra coisa. Mas acho que foi uma temporada que a gente falou tanto sobre a questão da Inglaterra, né? Lá no começo do ano, quando a Inglaterra terminou a fase da Liga com 5 entre os 8 primeiros, só que depois só coloca 2 entre os quadrifinalistas, e a Inglaterra tem dinheiro, mas usa bem ou não usa bem? Nas outras competições europeias, a superioridade se sobressai, né? Nem sempre. A Inglaterra fez 3 dos 4 finalistas das últimas 2 edições da Liga Europa, mas antes tinha passado 5 anos sem conquistá-la. Na Conference League é um problema. Na Conference League é um problemaço, porque a Conference é projetada para dar chance às ligas secundárias, e se o Palace for campeão, vai ser o terceiro título dos últimos 4 anos e o terceiro título em 5 edições da Conference League. Porque na Conference League é muita diferença, né? Você tem uma diferença na Champions League, você tem uma diferença na Liga Europa, na Conference League é quase como se fosse outro esporte, outra realidade, né? Você pegar mesmo um time como o Crystal Palace, que acho que dos possíveis representantes da Premier League é o que está mais em linha ali com o que é o espírito da Conference. E mesmo assim, eles chegaram à final e podem ser campeões, vão enfrentar o Raio Vallecano, vai ser um jogo legal também na quarta-feira da semana que vem, mas até pela qualidade dos gols, né? Os gols foram gols muito técnicos, né? A pegada do Tielemans, a batida do Buendia, você fala, tipo, esse time tá tecnicamente acima desse outro, que é muito bom, que é extremamente bem gerido, né? Acho que o Freiburg é um time que tira tudo que pode da sua infraestrutura, mas ainda assim ficou bem longe do Aston Villa. Foi um pouco assustador mesmo ver essa diferença, né? Grande. A gente tá falando desse processo orgânico e tudo. Talvez o país onde isso mais aconteça seja justamente a Alemanha, né? Bonsa do Freiburg, de time. O Freiburg é um time que faz isso, né? É um time que se constrói organicamente. Mas, claro, primeiro que não tem o dinheiro da Premier League como um todo, né? A Bundesliga gera muito menos dinheiro, embora seja super equilibrada na distribuição e tudo. Mas é um time que se constrói e faz um trabalho muito consistente, né, nesses últimos anos. Mas a diferença foi muito grande. A sensação, na verdade, foi de um jogo de Premier League contra uma equipe da parte de baixo da tabela, né? E olha que o Freiburg é um bom time, não é um time para ser parte de baixo da tabela na Premier League, mas a sensação foi que a imposição do Aston Villa foi grande, né? Não deu jogo, assim. E eu esperava... acho que todo mundo considerava o Aston Villa favorito, mas acho que pouca gente esperava que fosse sem muito suor, né? Assim, trabalhou... O jogo foi meio fácil pro Aston Villa de um jeito que eu realmente não esperava. E essa questão das duas competições, e especialmente da Conference, é algo que talvez tenha que ser repensado mesmo. Eu acho que é uma possibilidade que deveria ser pensada, é que os times que ganham a quinta vaga pelo ranking talvez não devessem mandar times para Conference League, né? Talvez, assim, se o seu país ganhou uma vaga a mais boa. de Champions, Sim. quer dizer que você tá lá em cima no ranking, Sim. então você não manda pra Conference League, azar o seu. Eu sei que isso, por exemplo, poderia tirar o Raio Vallecano, que tá na final, porque a Espanha vai ter a quinta vaga nessa temporada, né? Já tá definido. E a gente pode não ter uma história como a do Raio, né? Mas eu acho que
Eu acho que é uma medida. Eu não consigo ver uma medida muito rápida e óbvia de ser feita. Essa é uma que eu acho que ajudaria. Assim, Porque, né, pelo menos tiraria um pedaço desse problema. porque de novo, nessa temporada ainda foi o Crystal Palace. Mas, por exemplo, se todo mundo ganhar os seus jogos no domingo, vai o Chelsea de novo. E aí, sabe, é uma bosta, sendo bem sincero. Não tem graça, né? Porque o Chelsea vai de novo colocar o time B na competição Sub-20, né? inteira, e vai ganhar, porque tá jogando contra os times da Noruega, ou o sexto colocado, na melhor das hipóteses é isso, é o sétimo colocado da Espanha, que ainda assim um time que gasta 3 bilhões de libras em reforços deveria conseguir ganhar. E a questão é que, assim, se der a lógica na tabela da Premier League, o que, claro, nem sempre dá, raramente dá, mas mesmo se der a lógica, vai o Newcastle, né? Que também, que até acho que a primeira vez que ganhar a Conference vai ser legal, né? Mas se continuar indo, vai falar, tipo, uma hora vai ser também, tipo, colocar um time alternativo. Quando o West Ham ganhou foi legal, mas se o West Ham tá sempre na Conference, também chega uma hora que eles vão falar, bom, mas, né? A brincadeira aqui é de um outro nível. Então acho que tem que dar uma... Assim, eu hesito em dizer, só tira a Inglaterra. Acho até que uma vez o Stein falou isso no programa. Que tá, não acho que a Inglaterra vai achar ruim também. Mas, assim, é uma competição europeia também, né? Não dá para fingir que a Inglaterra só não existe e deixar fazer a competição sem ela porque ela é tão rica. Talvez seja uma solução emergencial, mas eu acho um pouco estranho também você só excluir um país de uma competição porque ali a configuração favorece ele demais. Eu até falei, a gente deu uma passadinha, né, na história do campeonato inglês, e acho que o Aston Villa é um caso muito clássico de como as coisas são voláteis, né, no futebol inglês. Porque até quando se discute o rebaixamento do Tottenham, né, você tem que lembrar que quase todo mundo já foi rebaixado. Inclusive Liverpool e Manchester Acho United, que né? todo mundo, né? Acho que não tem É, ninguém acho que mais não tem. que Mas nunca assim, foi. alguns antes e tal, mas Liverpool e Manchester United, quando foram rebaixados, o Manchester United já era campeão europeu, né? E o Liverpool já tinha acho que 6 ou 7 títulos. Então, a questão é que não era para acontecer com a Premier League. E acho que essa que é a diferença. Mas as coisas são muito voláteis, né? O Aston Villa, como eu disse, 7 vezes campeão, 10 vezes vice, muitos lá no começo, mas é campeão europeu nos anos 80, vira a Premier League até brigando depois, até rebaixado, volta, e depois até é vice-campeão no começo dos anos 80, no começo dos anos 90, final dos anos 80, e de repente, décadas de irrelevância no meio da tabela da Premier League ou na segunda divisão, mesmo sendo esse clube com essa história, com essa tradição, um campeão europeu, na segunda maior cidade da Inglaterra, demora, né, não consegue chegar lá. E acho que tem outros exemplos recentes, né? O Leicester, claro, o próprio West Ham, que foi um time que, assim, a volatilidade é isso, né? E acho até que é um alerta para o Aston Villa, mas é um time assim, encontramos um bom trabalho aqui com o David Moyes, quinto colocado, sexto colocado. Erramos o técnico. Putz, caímos. É muito, assim, a margem de erro é minúscula. E o Aston Villa demora para voltar. Quando volta, volta lutando pela sobrevivência, né? Até demora um pouco para chegar lá. Era o time do Jack Grealish, sofrendo falta, tentando os pontos necessários para ficar na primeira divisão. Há um investimento, mas não é um investimento tão fora da curva. É um time que gasta entre 100 e 150 milhões de euros por temporada. Ironicamente, essa foi a temporada que menos gastou desde que voltou para a Premier League. Mas é um time que gasta entre 100 a 150 milhões. Só que a questão é assim, todo clube da Inglaterra gasta de 100 a 150 milhões. Né? Ou talvez não todos os anos, mas tem condições de fazer isso, pelo menos uma vez aqui, uma vez ali. E a questão é muito o que você faz com isso, né? Como eu acabei de dizer. E acho que, lógico, foi o Emery que chegou e
transformou isso daí. Do ponto de vista de sustentabilidade financeira, acho que é até mais importante 2 participações na Champions League em 3 anos, né? Porque é assim que um clube dá o salto organicamente. Mas, lógico, para um campeão europeu, a experiência de conquistar a Liga Europa é uma experiência diferente. É isso. Até tem uma pergunta boa aqui. A gente vai passar um pouco nos comentários já, mas que o José Nilson perguntou do Hull, né? Que vai pro playoff aí com o Middlesbrough depois do Southampton ser eliminado por caso de espionagem. História bizarra, né? Vamos só para lembrar um pouquinho que o Leeds do Bielsa tomou uma multa por isso. Não havia previsão no regulamento sobre isso. E eles fizeram, a partir dali, criaram uma regra que isso era proibido formalmente. Sim. E agora o Southampton foi punido por isso. Não tem discussão que fez, né? O Southampton admitiu. Eu acho que é desproporcional a punição. Tipo, excluir os caras do playoff. Parece. Você tá errado, não. Tá errado, não devia ter feito, mas também que vantagem você recebeu de ver o treino do cara, sabe? Tipo, enfim. Eu achei desproporcional, achei exagerado, mas É uma coisa de tipo, me parece uma coisa meio de tradição, não pode, cavalheiros, esporte de gentleman, enfim. Eu também acho que o gentleman lá ficou mó feliz, você viu? O próximo primeiro gentleman da Inglaterra, ele parece ser torcedor mesmo, viu? Não parece ser performático. Não, não é. Não ele parece ser realmente assim, ele tava realmente feliz, né? Ele tava abraçando o Alisson na festa lá do. Eu até vi lá o Príncipe William comemora com o ex-grêmio. Falei, ótima notícia. Foi uma boa. Foi na 0 hora? Nada contra. Pior que não. Nada contra, porque eu sou super a favor de jornais locais, enfim, valorizarem. Mas ele tanto não é modinha ou, enfim, fingimento. Ele ele exerce ali uma participação que é simbólica na FA, né, de ser uma espécie de presidente honorário, enfim, uma coisa. Mas ele realmente se envolve nas discussões. Ele esteve muito envolvido nas discussões sobre regulamentação do futebol inglês, enfim, ele é um cara que gosta mesmo. E também, assim, se você for torcer pro modinha, ele não torceria pro Aston Villa, né? Considerando o tempo de vida dele, certamente se ele fosse só pra fingir que gosta de futebol e tal, torceria pra um time vencedor, sei lá, Manchester United, da época dele, talvez faria mais sentido. Não é assim, né? Que, enfim, acho que é envolvimento. E ele não precisa, né? Se ele não gostar de futebol, sei lá, os irmãos dele talvez não gostem muito, porque não aparece que eles gostam. Então, eles não precisam fingir que gostam, né? Parece algo legítimo mesmo, que ele realmente se importa. É que tem uma outra pergunta e se o Hull vai subir, eu não sei. Não sei, mas, enfim. Pode ser, acho que é o favorito, mas não sei. Esse jogo, que é o jogo que eles falam de jogo do bilhão e não sei o quê, é uma loucura total, né? Pode acontecer. Do mundo. Pode acontecer qualquer coisa. É uma coisa bem inglesa, né? Fala, tudo deles é o maior. Mas é que o Edson Abreu perguntou: está na hora dos demais países grandes trabalharem para aumentar suas receitas? Não. Veja o Brasil aumentando por aqui, porque os clubes de países como Espanha, Alemanha, Itália e França não conseguem. É que não é tão simples, né, Edson? Porque assim, vamos pensar, não dá para ter 5 Premier Leagues. Sendo bem objetivo, não dá para todas as 5 grandes ligas terem o mesmo espaço e valerem a mesma coisa. Tem épocas, teve uma época que foi a Série A italiana era mais valorizada e foi uma que ganhou muito dinheiro de TV nos anos 90, por exemplo. Tinha muito dinheiro de TV na Série A. E, assim, eu entendo que dá para você trabalhar. Eu vou usar de novo o exemplo da Alemanha. A Alemanha trabalha muito bem, talvez seja quem mais trabalha nesse sentido para tornar o seu produto melhor, internacionalizar. Mas tem uma coisa que a Inglaterra tem e que os outros não têm, as outras ligas não têm, que é inglês. Eles são um país que fala inglês. Eu sei que isso é uma coisa meio injusta se a gente pensar, né? Mas o mundo inteiro tem como segunda língua inglês. Querendo ou não, né? Porque a gente
viveu anos de dominação inglesa né, das navegações, na época das navegações, e o pós-guerra a gente tem uma dominação americana muito forte em todos os sentidos, né, cultural, econômico e tudo. Então, meio que isso ajuda, né? Porque, por exemplo, o direito de TV mais valioso de ligas nos Estados Unidos é da Inglaterra, mais do que a própria MLS. Custa mais caro para a CBS, que é quem transmite lá, transmitir a Premier League do que transmitir a MLS. Então, assim, é difícil você fazer isso. Como você replica isso, né? Como é que a Itália, que italiano só é falado lá, só na Itália se fala italiano, no mundo, como é que você replica isso? Claro que dá pra você fazer um trabalho bom e dá pra melhorar. As ligas têm muita coisa pra melhorar, do seu próprio produto e tudo mais. Tem muito trabalho bem feito na Inglaterra que não é feito em outros países, mas eu vou repetir. A Alemanha talvez trabalhe melhor do que a Inglaterra em muitos aspectos, mas é difícil você transformar isso em dinheiro, né? Assim, imediatamente. O que eu ia dizer é que não é só vamos aumentar receitas, né? Não me parece que todas essas ligas estão maximizando as suas oportunidades, exceto a Alemanha. Acho que a Alemanha não tem muito o que fazer, né? Só talvez mandar o Bayern de Munique para a França, mas tirando isso, não tem muito o que fazer assim para melhorar. Eles têm uma cultura de arquibancada fantástica, eles têm uma cultura de formação de jovens, eles têm regras para impedir investimentos artificiais, eles não permitem prejuízo, eles têm estádios muito bons, eles têm tudo, né? Não tem muito o que fazer para aumentar as receitas, né? Eles estão fazendo o máximo que dá dentro da realidade. Acho que tem uma questão de mercados locais. No caso da Inglaterra, acho que favorece muito o inglês, não só o inglês, mas o acesso aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, quando se dispõem a gostar de futebol europeu, é a Premier League, né? E a Champions League, mas é a Premier League, né? E até o escocês, Barcelona, né? O escocês é desproporcionalmente grande nos Estados Unidos. Os direitos do campeonato escocês passam na TV americana. Porque fala inglês, tem alguma relação cultural ali, enfim. É difícil competir. Não é que não dá, tá? Porque já teve. Sim. Mas. Que tem isso, tem a relação cultural também, né? A Inglaterra e os Estados Unidos têm uma relação especial, né? Assim, daria para você fazer talvez com a Itália, a colônia italiana nos Estados Unidos, em outros países, tipo, dá para trabalhar melhor isso daí. Acho que a Itália que está mais atrás em tudo, né? Assim, em questão do que poderia fazer. Talvez a França seja pior nisso. Que eu acho que o teto da Itália é maior do que o da França. Acho que a Itália está mais longe também do seu teto do que a França. Porque a Itália está mal em tudo, né? A Itália não tem estádio, a Itália, os direitos de TV também estão mais baixos, a Itália, tipo, tem capacidade. A Itália tem marcas suficientes para rivalizar com a Premier League, né? Quando você olha, tipo, para a tabela, você tem ali um Big Six, um Big Five, vai. Você tem times que poderiam fazer isso, né? E que alguns até que poderiam ser reformados e tal. Mas a Itália está atrás, né? Nesse sentido. Então, acho que não é uma questão de querer mesmo, é que é realmente muito difícil. E acho que chegou em um momento do processo em que você também tem razão. Não dá para ter mais uma Premier League, né? Não tem espaço para duas ligas com tanto dinheiro, porque o dinheiro que vai para todas elas meio que parte do mesmo bolo. Se a Premier League está pegando tanto, então... O dinheiro não é infinito, né, Bolsa? Não é infinito, exatamente. Apesar de, no caso do Arábia Saudita e dos Emirados serem, no resto do mundo, não é infinito. Então, por exemplo, para dar um exemplo brasileiro, tá? A Premier League são os direitos mais caros das ligas, entre as ligas, é o direito mais caro que se compra no Brasil. Se a Premier League, a Série A, a Bundesliga e a Ligue 1 todas custarem o mesmo que a Premier League, provavelmente não vão ser transmitidas. Não tem dinheiro para tudo isso. A Premier League é um esforço muito grande, é uma briga muito grande para conseguir os direitos dela. A gente está vendo isso agora com La Liga. La Liga vai aumentar o contrato que tinha aqui no Brasil, estava 30 anos com a ESPN e vai para a Cazé TV. Mas não vai chegar na Premier League, porque não tem como, não dá para todo, não tem 5 ESPN, 5 Cazé TV para cada uma ter uma e pagar uma fortuna
Porque não dá, assim, é um negócio que não dá. Pode ser que o que aconteça seja que a Premier League diminua um pouco e os outros aumentem um pouco. Isso eu até acho que pode acontecer, isso é normal. Mas a gente está vendo a Premier League ganha mais receita com direitos internacionais do que direitos nacionais. Isso é uma coisa que é muito difícil replicar. Quase ninguém vai conseguir fazer isso. E até para pegar o exemplo do Brasil, o Brasil é um caso bem diferente da Inglaterra nesse sentido. O Brasil tem um dinheiro muito maior do que os seus rivais, né, os seus vizinhos, porque o Brasil é muito maior em todos os aspectos do que os vizinhos. A única liga que tá muito longe do seu teto é a Argentina, por vários problemas. A Argentina poderia rivalizar em dinheiro com o Brasil. Como rivalizou, inclusive foi melhor no começo dos anos 2000. A Argentina era mais rica do que o Brasil em relação aos times, né? Os times tinham dinheiro para contratar. A gente viu o Boca, por exemplo, contratar jogadores que eram jogadores europeus, né? Assim, de nível europeu, salário europeu. Hoje, eles conseguem com muito mais limitação. Então, assim, dá, mas assim, você nunca vai ver a Colômbia no nível que o Brasil tem de dinheiro. Não dá, o país é menor, a economia é menor, não tem o mesmo interesse. Então, assim, e olha que o Brasil ainda tem um teto muito alto, a gente nem trabalha internacionalmente ainda, a gente só tá falando de dinheiro do Brasil, que é um dinheiro nacional, é só o dinheiro da Globo, da Cazé, da Amazon, da Record, só isso. Não estamos nem falando de dinheiro dos Estados Unidos, de Portugal. É muito limitado. A gente quase não faz nada em relação ao nosso campeonato. Então, assim, para os outros países é meio impossível. Eu acho que o único que compete é o argentino, porque o argentino ainda tem entrada na Europa, por exemplo, para ser assistido nos Estados Unidos, mas tirando o Brasil e a Argentina, como é que o Uruguai vai competir, né, Bonsa? O Uruguai tem o tamanho... Assim, é minúsculo, não tem mercado local, não tem mercado. Ninguém vai pagar uma fortuna para ver o campeonato uruguaio. Não tem como. Vamos encaminhando para o fim, saíram algumas convocações da Copa do Mundo, só rapidinho, assim, o Neuer está de volta mesmo para a Alemanha, né? E o Krau conseguiu uma vaga entre os meias atacantes de uma seleção que tem bastante meia atacante. Então tem essa novidade. O pessoal diz né? que não tem meio campista, bom. Não, desculpa te atrapalhar, mas só porque né? O pessoal fala que nossa, o Brasil não tem meio campista. E lá na convocação é claro que tem meio campista, né? Mas enfim, que eles colocaram goleiros, defensores e atacantes. Só. Foda-se. Não, mas o Kimmich meio tá como defensor, né? O Nimetia também tá como defensor, né? O Goretzka foi? Eu não cheguei a ver. Ele tá como defensor também? Acho que o Goretzka eu acho que não tá. Eu acho que não tá. Não lembro de cabeça, eu não tô com ela aberta aqui. Deixa eu ver. Mas acho que ele não está na lista. Mas eles têm meias. E a outra, assim, tá saiu sim, a convocação. Tá sim. Tá sim? Tá como defensor. Está. Tá. Então eles só não sabiam o que eles estavam fazendo. Não, eles pegaram por função, né? Assim, por exemplo, defende o Leonard, ataca, ok. O Leonard Carl, que é meia também, é um meio campista, mas é um meia ofensivo, tá atacante. Então Goretzka, que é meia defensivo, ficou defensor. Nimetia, que é meia defensivo, defensor, enfim. O Musiala tá como atacante, por exemplo. O Wirtz tá como atacante. Enfim, tá, é isso. Enquanto isso, no outro lado do canal, parece que o Thomas Tuchel é o homem mais odiado da Inglaterra nesse momento, porque ainda não saiu a convocação, né, o que é engraçado, mas começaram a vazar, né, nomes que não estão na lista. E os principais são o Phil Foden, o Cole Palmer, o Harry Maguire, além de alguns Luke Shaw, Tomori, e o Adam Wharton, né, que é um garoto que também tem bastante potencial, bastante qualidade. E a galera não está feliz. E eu vou dizer uma coisa, viu, Lobo? Tirando o Foden e o Wharton, eu não tô bem de boa com os outros terem ficado fora. Porque o Foden teve uma temporada ruim mesmo, mas ele já foi, tipo, craque da Premier League. Então, eu daria um pouco de crédito para ele de que ele consegue jogar bem de novo. E o Wharton, acho que tem qualidade e tem potencial, e acho que poderia se beneficiar de uma Copa do Mundo. Mas o Cole Palmer, eu nunca entrei no bonde, para começar. Ele teve uma ótima temporada, mas eu sempre falei... essa mesmo nem foi tão boa, né? Nem foi... não, essa foi ruim, né? Essa foi bem ruim. Também, com base nessa temporada, tá tudo bem, o Cole Palmer tá fora. E o Harry Maguire, tipo, ele melhorou com o Carrick, ele tá jogando bem.
Mas ele é um cara de 33 anos, já teve a chance dele, sabe? Tudo bem não convocar, tudo bem falar, tipo, ó, passou, a sua já passou, a gente tem outros zagueiros aqui que a gente vai convocar e que a gente quer levar. Parece que vai levar o Kwanza, que é do Leverkusen, né, ex-Liverpool, vai levar o Konsa, meu quase xará, vai levar o John Stones. Então tem zagueiros, né? Tem, acho que tudo bem dizer pro Harry Maguire que a hora dele já passou. E os outros nomes também, Tomori, Luke Shaw, até às vezes eu até me surpreendo quando eu lembro que o Luke Shaw tá jogando ainda, e tipo, é titular do Manchester United. Acho que são nomes que também já ou tiveram a chance, ou que também não fazem tanta falta assim. Acho que a reação tá um pouquinho exagerada, as ausências da lista do Thomas Tuchel. A principal novidade deve ser o retorno do Watkins e que ele vai com 3 atacantes, né? O que é curioso que ele joga só com um, mas deve convocar na verdade, o Toney, que é a novidade, né? O Toney deve voltar junto com o Watkins e com o Harry Kane, mas lógico, quando sair a lista a gente pode falar mais a fundo. Pois é, tudo isso e a lista nem saiu ainda, né? E a lista nem saiu. É uma loucura. O Tony é um pouco difícil, assim, né? Eu entendo que, enfim, tá metendo gol lá na Arábia Saudita, mas... inclusive vai ser foi artilheiro, né, do campeonato à frente do Cristiano Ronaldo. Mas é que assim, meio que não vale muita coisa, assim. Tipo, é o Messi ser artilheiro da MLS. Legal, mas não conta. Acho que ninguém vai colocar isso no meio dos, né, a minha dúvida é isso, assim, ele joga com um, por que ele precisa de mais um atacante? Pra mim é muito claro que é Kane e o Watkins, mas tipo, por que você vai trazer mais um, né? Sendo que você pode levar outros que podem ser mistos ali, né? Exato, o próprio Foden já jogou assim, o Rashford, não sei se ele tá na lista ou não, imagino, mas ele também já jogou, numa emergência, né, se os dois machucarem, você pode, enfim, ou talvez ele esteja pensando no Kane como um 10, sei lá, mas aí, onde é que joga o Morad, mas aí onde é que joga o Rodgers, onde é que joga o Bellingham, né, a Inglaterra também tem muito camisa 10, é que nem a Alemanha também, né? Que tem várias camisas 10, tem o Virtus Musiala, a Inglaterra tem alguns ali também. Mas enfim, vai sair a lista. Acho que a última coisa que vale mencionar é a mudança no formato das eliminatórias europeias, né? Que parece que vai adotar. Ainda os detalhes não estão confirmados, né? Mas vai mudar. E parece que já a ideia confirmaram a mudança, adotar... ainda não tem os ainda detalhes, não mas confirmaram como, a mudança. Quantos outros classificar e tal. Mas parece que é um formato a Champions League, né? Esse formato que não é exatamente o suíço, né? Porque é engraçado que virou uma lenda, né? Porque houve a especulação de que seria o modelo suíço, né? E aí fez algo parecido, mas que não é, e continuou sendo chamado de modelo suíço, mas não é. Mas é esse esquema da Champions League, de uma tabela só. Cada time faria 6 jogos, né? 3 em casa, 3 fora. E acho até que tá bom, para as eliminatórias faz sentido. E com um ranqueamento, né? Porque aí significaria que os 18 piores dos 55 participantes ficariam num grupo separado, meio que... Que assim, a gente faz meio tempo que divisão de acesso, né? Faz tempo que a gente fala, eles só teriam acesso à repescagem, né? Não teria vaga direta. Sim. E assim, convenhamos que... a gente já fala faz tempo que de todos, assim, eu tenho muitas restrições com várias eliminatórias, mas eu acho a europeia muito problemática justamente porque ela coloca a Alemanha para jogar contra as Ilhas Faroe. E assim, me desculpe as Ilhas Faroe, mas ela não tem nível para jogar nesse... Né? Eu lembro que quando o Thomas Miller falou não é legal lá... para ninguém. Não é bom, assim. Não é legal para ninguém, não é legal para... Tipo, você pode falar, mas quer excluir os pequenos, mas não é legal para eles também. Não é legal para Ilhas Faroe enfrentar a Alemanha e levar 15-0. Tipo, ninguém fica feliz com isso. San Marino, Gibraltar, essas seleções brancas que levam essas goleadas gigantescas, não é legal para elas. E ficam jogos e jogos tentando fazer um gol, né, Bonsa? Fazer um gol. Não é nem ganhar um jogo, é fazer um gol. Que é uma das coisas que eu mais gostei da Liga das Nações, que foi colocar essas seleções para jogar entre elas, para eles poderem ter jogos competitivos, né? Que valem, que são jogos de verdade, né? Que não são essa... Porque é completamente diferente, né? Então eu também não tenho problema com isso. Até tendo vaga na repescagem, inclusive, acho que uma das minhas restrições seria se você, sei lá, cai para essa segunda divisão, entre aspas,
Você só pode se classificar para a Copa do Mundo daqui a 8 anos, me parece um pouco demais, né? Mas você tem acesso à repescagem, então, tipo, não é que elas vão conseguir se classificar diretamente, né? Então, não vão. tá perdendo nada. E eu acho que aí tem duas questões. Primeiro que foi a Liga das Nações, né, que deu esse estalo, porque eles perceberam justamente o que você falou, né? É muito melhor para a seleção de San Marino se desenvolver jogando com seleções do nível dela, porque como é que você se desenvolve tomando 8-0, né? E não vendo a cor da bola? Eu acho que não tem muito sentido. Seria o mesmo que a gente montar um time e jogar contra uma equipe da Premier League, mesmo que seja o pior time da Premier League. A gente vai tomar 22-0 e os caras não vão nem ter suado. Então, assim, não tem sentido. Não dá pra. Imagina jogar uma pelada com profissionais? Não tem a menor graça, assim. Então. E é isso que acontece. San Marino não é profissional. Ilhas Faroe não é profissional. Esses caras estão num nível diferente. O que eu acho interessante é o ranqueamento, porque aí o ranqueamento é via Liga das Nações. Então, assim, para você estar no grupo que vai brigar pelas vagas diretas, você tem que fazer uma boa Liga das Nações, estar num ranking entre as melhores e assim você vai para o grupo das melhores. Isso já é uma boa. E segundo, você melhora o produto, né? A gente tá falando de produto, teto. Como é que você vai vender as eliminatórias? A Inglaterra faz 6 jogos e ganha todos das eliminatórias, toda eliminatória. É um saco. E não é porque é a Inglaterra, mas é que assim, não tem a menor graça. Tem tipo 2 jogos, que esse daí, ó, essa última acho que foi contra a Sérvia, que tinha alguma chance de dar ruim, e só. Então eu acho que é mais interessante, vai ser um modelo foi até engraçado, né? Porque assim, o jogo mais difícil era fora de casa contra a Sérvia, foi 5-0. Pois é. Então, assim, eu acho que é interessante porque esses times, e mesmo para seleções grandes, vai ser bom, porque a eliminatória vai testar um pouco mais esses times, né? Então, a Itália, por exemplo, vai ter que conseguir a vaga na Eurocopa, porque agora vai ser a próxima, jogando contra, enfim, Espanha, contra a Noruega de novo. E aí, os que não conseguirem vaga direta vão para uma repescagem, e aí, enfim, você pega os times menores e aí se vira lá. Mas eu achei interessante que melhora o produto. A gente para de ter jogos que não fazem muito sentido. Quem melhor faz isso é a Ásia, eu acho. A Ásia cria várias fases preliminares justamente para ter botão, umas seleções muito pequenininhas, né? Que não tem a menor chance de classificar. Você dá a chance para elas jogarem, mas não coloca o Japão para jogar, né, com uma seleção dessa, porque é meio covarde, assim, né? A CONCACAF faz um pouco isso, embora eu acho que eles sejam um pouco radicais, né? Que os times grandes entram só na última, o resto que se dane. Eu acho que de ranking faz sentido, mas eles criam várias fases, né? Então, sei lá, tem aquelas ilhas super pequenininhas do Caribe, eles podem jogar, só que você tem que passar por várias fases e tudo mais, né? Então, eu acho que é uma mudança natural. E a gente vai ter que fazer isso, hein, Bonsa? Porque a nossa eliminatória não vai fazer mais sentido. Sei. Que a natação a gente tem que fazer o contrário, né? A gente tem que desmembrar, porque a gente tem o pontos corridos, só que é chato, porque são 10 classificados, 7, 8, né? 7, 8. Agora esqueci. Mas enfim. Classificam 6, né? E tem uma 6 e mais uma para repescagem. repescagem. Então, tipo, a gente tem que fazer o contrário. Resolve o problema a Itália, né? Essa é a questão. Também tem isso. O problema é a Itália, que a Itália criou para si mesmo, né? Porque não ganhou da Bósnia. Mas assim, não tem mais aquilo. Cai a Itália e a Espanha no mesmo grupo e só uma vai para a Copa do Mundo. Agora, se usar o formato Champions League, a presença de uma grande seleção não necessariamente significa que a outra tem que jogar a repescagem. Exatamente. Então, essa é uma questão e acho que isso é bom pro formato. Não se sabe quantas vagas diretas vão ser, né? Ainda não está confirmado. Se for igual agora, seriam 13, o que me parece um pouco estranho. Você fazer tipo os 13 primeiros colocados, talvez seja 12, talvez seja 10. Mas eu acho que faz mais sentido para as eliminatórias, primeiro do que para a Champions League, porque são eliminatórias, né? O objetivo final está ali. Você terminou entre os 8 primeiros, entre os 10 primeiros, você está classificado para a Copa do Mundo, acabou. Então importa muito classificar entre os 8 primeiros. Você está na Copa do Mundo ou não, né? Indiferente das críticas que eu tenho em relação à Champions League, ainda que isso depois você poderia também passar pela repescagem, mas é outra questão em relação ao mata-mata da Champions League. Então acho que pode ser uma boa mudança. Vamos ver qual será exatamente o formato das próximas eliminatórias. Mas com esse aumento de vagas, vai todo mundo ter que
fazer alguns ajustes mesmo, né? Muito obrigado, Felipe Lobo, pela sua companhia nessa última 1h20. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui também. Nós voltamos na próxima segunda-feira, né? Passando a régua nas ligas europeias e já abrindo a latinha para a Copa, né? Não, para a Copa ainda tem final de Champions League, né? É eu verdade, até às vezes esqueço que tem final de Champions League. Eu também já fica na expectativa da Copa. 3 semanas para a Copa, 2 semanas para a Copa. Tipo, sim, mas tem que ter final de Champions League antes. E na próxima semana vai ter Champions League, né? Arsenal e Paris Saint-Germain. E a Conference League, Crystal Palace e Rayo Vallecano. Se você gostou do programa, se você está até aqui, eu suponho que você gostou. Você aguentou 1h20. Você pode contribuir com o Meio Campo, contribuir com o jornalismo independente, se tornando membro do nosso clube de membros no canal do YouTube, do Meio Campo, ou assinando a nossa newsletter lá no Substack do Meio Campo. Se você se tornar membro do canal, você também ganha a newsletter. Se você se tornar membro da newsletter, você não ganha nada no canal, mas dá para ganhar a newsletter exclusiva de terça-feira por meio do nosso clube de membros. E caso você não possa ou não queira contribuir financeiramente, você também ajuda bastante dando like, subscribe se inscrevendo no canal e também contando para as pessoas que você gosta do conteúdo do Meio Campo. Tem uns moleques lá que falam bem de futebol, só isso, já ajuda bastante. Moleque, né? O Globo tem 45 anos, mas enfim. Muito obrigado a todos. Calma. A gente volta na segunda-feira.